Fala, gurizada louca! Beleza com vocês? Na aula de hoje a gente vai começar o nosso estudo, introdução aos protozoários. Vamos aprender um pouquinho aí da classificação do reino protista. Então, se liga, pega a caneta, pega um papel e dá estudar, pelo amor de Deus, Então, galera, então a gente vai começar aqui a analisar o reino protista. Então vamos lá conhecer os seres vivos de cada um desses reinos, essa variedade enorme que a gente tem em nosso planeta lindo, o planeta Terra. Bom, o reino protista, o que tem no reino protista? A gente vai ter os protozoários, e é onde a gente vai começar a aula de hoje. E também a gente vai ter algas, que na verdade são grupos autotróficos. A gente vai explicar o que faz um autótrofo e um heterótrofo, a gente vai explicar tudo isso, fica sossegado. Beleza? Bom, então, já que os protozoários eles fazem parte desse reino protista, a gente vai começar com eles, certo? Então vamos começar colocando os bonitos aqui, ó. Protozoários. Então vamos lá, começando com eles. Vamos entender de onde surgiu esse nome. Bom, proto, esse nome aqui, significa primeiro, que começa. E daqui vem a palavra zoou, que acho que você já sabe o que é, né? Então, primeiros animais, era isso que essa palavra significa. O que a gente pode falar a respeito das características dos protozoários? Bem, vão aparecer alguns nomes que os cientistas usam. Por exemplo, eles são polifiléticos, que tem a ver com aquela árvore filogenética que a gente começou a aprender nas aulas passadas, né? Esses seres, por serem polifiléticos, significa que o grupo ele não vai ter um ancestral em comum. Então, se você pegar certos filos, por exemplo, esses filos não vão incluir um ancestral comum em todos os indivíduos. É isso que os cientistas querem dizer quando dizem que os protozoários são polifiléticos. Joinha? Bom, o que a gente sabe também dos protozoários é que eles são seres parasitas. Para sobreviver, para viver, eles precisam estar dentro do organismo de um outro ser vivo. E isso para a gente nem sempre é legal. Por quê? Porque esses protozoários que são parasitas, eles causam muito prejuízo à saúde pública. Então, vamos ficar tristes com eles. Causam muito prejuízo à saúde pública. E na verdade, alguns deles causam morte. A gente vai ver que tem milhões de pessoas contaminadas só no Brasil com parasitas. A gente vai conversar daqui a pouco a respeito desse filo. Bom, o tamanho deles. Eles têm um tamanho variável, certo? Então, o tamanho deles vai variar. Por exemplo, eu vou encontrar até de 10 micrômetros até um que tem centímetros de tamanho. Eles são seres unicelulares. O que é um ser unicelular? Bom, célula eu sei o que é. Uni é única célula, né? Então eles só vão ter uma célula. Outra coisa também que a gente vai encontrar nesses seres vivos é a maneira como eles se locomovem. Então, como que eles vão se locomover? Eles podem se locomover com cílios, eles podem se locomover com pseudópodos, uma pseudoperninha, né? Uma perninha falsa, ou flagelos. E quando a gente for estudando filo por filo, a gente vai ver esses meios de locomoção deles, ok? Qual que é a diferença, por exemplo, de eu ter um flagelo e cílio? Qual que é melhor em determinada situação? A gente vai ver tudo isso daí. Uma coisa muito importante também a respeito dos protozoários é o tipo de alimentação deles. Então, a comidinha deles. Bom, eu vou ter protozoários que vão ser
autótrofos e eu vou ter protozoários que são heterotróficos. Na verdade, heterótrofos. Olha eu fazendo nhaca aqui. O que significa isso? Bom, autótrofo é aquele ser vivo que fabrica o seu próprio alimento. Então, é auto, é dele mesmo, certo? Então, alguns protozoários, eles vão ter cloroplasto. Olha só que interessante, eles vão fazer fotossíntese. Eles podem fazer fotossíntese, quimiossíntese, tudo isso a gente vai discutir quando a gente estiver tratando o filo. No caso da outra parte desses protozoários que são heterótrofos, eles são animais que vão dissolver matéria orgânica e vão se alimentar dela. Eles vão ser tanto hétero como alto. Na verdade, vão ter alguns protozoários que eles são tanto alto como hétero. Ou seja, em uma parte eles vão fazer o seu próprio alimento, né? Seja por quimiossíntese, seja por fotossíntese, e outra parte eles vão dissolver matéria orgânica e se alimentar. Então, os protozoários não são brinquedo não. A gente percebeu aí que é um grupo bem complexo. Esse reino protista, protozoários como parte dele, vai ter bastante para a gente estudar. O que mais que a gente pode falar desses carinhas aqui? Bom, a gente pode falar do tipo de respiração que eles fazem. Não sei se vocês vão enxergar esse amarelinho aqui. Tomara que sim. Está escrito respiração, ok? Então, a respiração deles pode ser tanto aeróbica, vamos colocar respiração aeróbica, como anaeróbica. O que isso daqui significa, galera? Bom, quando eu falo que um ser vivo ele respira de maneira aeróbica, significa que ele vai respirar ou ele vai ter o oxigênio em algum momento ali na respiração dele. Tem um termo mais técnico para isso, mas para a gente decorar vamos usar esse, tá? Utiliza oxigênio. E anaeróbico, eles não utilizam oxigênio, né? Na verdade, a maioria dos protozoários que fazem esse tipo de respiração, na verdade, eles são parasitas, na maioria dele. E a gente consegue entender isso, né? Se eles estão dentro do organismo de alguém, é esse tipo de respiração que eles vão fazer para sobreviver. Outra coisa também que a gente tem que citar para vocês é a reprodução. Tá aqui, ó, a reprodução dos protozoários, certo? Tudo isso é uma introdução, né? Pra gente, antes de começar a analisar os filos, a gente tem que entender tudo isso. Então, eu posso ter tanto uma reprodução assexuada como sexuada. O que isso significa, galera? Bom, a reprodução assexuada significa que eu não tenho envolvimento de gametas. Então, eles não vão se envolver. Já na sexuada, os gametas vão aparecer e vão se envolver. Então, felizinhos aqui, ok? É claro que quando a gente tem uma reprodução sexuada, a gente vai ter uma troca genética maior e uma variabilidade genética maior. Só que essa variedade genética, essa troca genética nunca foi observada nos protozoários, embora eles vão se reproduzir dessas duas maneiras. Outra coisa que vale a pena da gente explicar para vocês é um processo que se chama excistamento. O que é isso aqui, galera? Lembra de cisto, não lembra? E é mais ou menos isso que vai acontecer. Bom, em ambientes que não tem as condições favoráveis para o protozoário sobreviver, então imagina o seguinte, né? Ó, nosso protozoário está aqui. O que vai acontecer? Ao redor da célula, ela vai começar a ficar mais espessa, certo? E o meu protozoário, que está aqui, né, o código genético dele bonitinho aqui, ele vai ficar inativo. Quando a condição for mais favorável para a sobrevivência desse meu protozoário, ele vai quebrar, não é? Ele vai voltar ativo, vai quebrar isso aqui que foi formado e vai conseguir reproduzir de novo, ok?
Então ele vai voltar ativa e vai se reproduzir. Bom, qual que é de interessante nesse tipo de conhecimento a gente ter? Bom, é o seguinte, se ele está nesse estágio de excitamento, eu posso colocar remédio que for dentro de um paciente, por exemplo, para livrar alguém, né, ou um animal mesmo, e vai ser muito mais resistente esse protozoário aos medicamentos porque ele está nessa fase. Ele está nessa fase inativa, ele consegue sobreviver em condições desfavoráveis. Então é só quando ele sai dessa fase que daí você vai conseguir algum tipo de medicação ficar menos resistente e eliminar isso daqui do corpo do hospedeiro. Bom, então essa é uma visão geral que a gente tem do reino protista. Na verdade, os protozoários que fazem parte do reino protista. Vamos começar então a ver agora os filos que fazem parte desse reino, certo? Vamos começar com o nosso primeiro aqui, ó. O filo Quiliofora. Ah, mas tá escrito Ciliofora. Beleza, se você lembrar que isso daqui tem a ver com cílios, bom, se isso te ajudar, beleza. Bom, vamos falar um pouquinho desse filo Quiliofora. Bom, eles são ciliados, ok? Então, eles vão ter cílios. Os cílios, eles são um pouquinho diferentes daquelas caudinhas que a gente tinha visto antes. Por quê? Se a gente imaginar, por exemplo, o paramécio, que é o mais famoso desses ciliados, quando a gente vê no microscópio, você vai ver que a gente vai ver que tudo isso daqui que está ao redor dele, esses cílios aqui, são bem menores, né, do que aquela cauda gigante que tinha antes, se a gente pode chamar assim, para você entender. E eles também são em mais quantidades. Então, essa é a grande diferença, não é? O que a gente pode falar? Bom, eles são ciliados, eles são dessa maneira aqui. Vou colocar uma imagem na tela para você ver. Você consegue ver, por exemplo, ao redor dele um cílio? Não consegue? Eles vivem em colônias. A gente vai encontrar mais em colônias. Onde que ele vai viver? Ele vai viver de boa lá no mar, em água salobra, tanto água salobra como água doce, e também em solos úmidos. Então essas são as casinhas do nosso filo aí, ok? Embora eles vivam em colônias e estão vivendo aqui de boa na vidinha deles, a gente também tem aí grupos que são parasitas, ok? Quem que é o mais famoso aí desse filho Quiliofora? É o nosso querido paramécio, ok? Paramecium. Ele é o mais famosinho aí, o que leva mais curtidas. É interessante que nesse filo a gente vai ter, se você analisar aqui, ele vai ter 2 núcleos. Então ele é um duocore. Para que funciona esses 2 núcleos? Um núcleo, ele vai funcionar todo o organismo desse protozoário. E o outro, ele vai estar dedicado a só a reprodução. Então é por isso que você vai encontrar os 2 núcleos bonitinhos ali dentro desse nosso paramécio. O que ele come? O que ele se alimenta? Bom, na alimentação dele, a gente pode encontrar no meio ambiente que ele vai comer outros protozoários, então ele vai se alimentar de outros protozoários, ele vai se alimentar de algas, ele vai se alimentar de bactérias. Então essas são as comidinhas lindas dele, ok? Na reprodução, vamos colocar aqui, reprodução, ela vai ser tanto sexuada, né, com a participação de gametas, como assexuada, sem a participação. O que mais a gente pode falar dele? Vamos ver. Bom, um parasita que é muito conhecido desse Quiliofora também, tirando o paramécio. Bom, um protozoário que faz parte desse filo também, além do paramécio, é um que na verdade ele é um parasita. Ele é um parasita que ele sai das fezes de animais, certo? E ele causa uma doença que em alguns lugares é até bem conhecida, que chama balantidiose. O que ela provoca? Ela provoca diarreia. Então, tá aí a importância do nosso conhecimento para esse filo Quiliofora, beleza?
Vamos continuar? Outro filo bem importante também nessa classificação dos protozoários é o Euglenida. Um outro filo aqui para a gente analisar. Bem, tá aí uma fotinho para vocês verem, um representante da Euglenida. E o que a gente pode falar dele? Bom, a gente pode falar que a maioria desse filo aqui, na verdade, ele vai viver como indivíduo, de boazinha, sozinho na night. E vão ter outros, embora não sejam em maior número, que vão formar colônias. Ok? A gente pode falar também como que é feito, né? Como que eles funcionam de maneira bonitinha. Bom, é um ser unicelular, a gente sabe disso, ok? Eles vão ter uma mitocôndria aqui e um complexo Golgi bem definido. Então aqui, fonte de energia ele vai ter, as vesículas de secreção ele vão ter, e também eles vão ter flagelos, certo? Tanto pode ser esse flagelo, né, que vai ser para ele se movimentar, pode ser de 1 até 4 flagelos aqui, ok? Onde eles vivem? Eles podem viver em água doce, ok? Embora eles estão também no mar, mas vamos lembrar que eles vivem mais em água doce. A maioria deles, desse filo aqui, são heterotróficas, ou seja, eles vão atrás do alimento, eles vão comer outras coisas. Lembra que eles podem dissolver material orgânico, né? E é isso que eles vão fazer. Embora vão ter também autótrofos nesse filo que vão produzir o seu próprio alimento, ok? Uma coisa interessante desse filo aqui é o seguinte: como eles se alimentam de matéria orgânica, para você saber o nível de qualidade de uma água que você encontra, talvez em rios e tudo mais, é só você ver a quantidade aqui que existe, porque já que ele come matéria orgânica, que pra gente não é interessante ter, a água vai estar limpinha. Então, tá aí uma boa importância para a gente entender esse filo. Embora a gente tenha que sempre uma ressalva, né? Alguns deles, eles podem produzir algumas substâncias tóxicas, tanto para os peixes como para algas, né? Então daí também não é interessante. Embora a maioria deles vão se alimentar de maneira orgânica e vão deixar a água limpinha para a gente, ok? Vamos continuar? O último filo que a gente vai aprender hoje, e vamos tentar deixar da maneira mais didática possível, porque é muito importante a gente entender, principalmente quando tem a ver com as doenças que ele pode causar no homem, é esse aqui, ó. É o filo Kinetoplastida. Vamos ver o que faz esse grande filo aqui nessa categoria. Bom, o que eu tenho que lembrar desse filo é que ele é responsável pelos protozoários que matam muitos humanos. Beleza? Outra coisa também que a gente tem que lembrar é a maneira como ele se reproduz, a maneira como a gente é infectado por ele. Então, se a gente souber, por exemplo, essas duas coisas, a gente consegue fugir dele, por assim dizer, fugir das consequências de coisas como, por exemplo, a doença de Chagas, que é um mal que afeta milhões de brasileiros. Então a gente vai aprender um pouquinho a respeito deles. Vamos lá, galera? Bom, eu tenho 2 subgrupos, se é assim que eu posso dizer, desse filo. O primeiro é o Bodonídeo. Então ele está aqui, ok? E o segundo grupo que a gente vai ter, esse daqui vai fazer você lembrar alguma coisa, é o Trypanosomatideo. Consegue enxergar aí? Deixa eu pegar um pouquinho a tela aqui para vocês. Consertou, né? Acho que sim. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho a respeito desses. O Bodonídeo e o Trypanosomatideo. Bom, esse primeiro aqui,
ele tem vida livre, ele vive lá no mar, felizinho, né? Tá aqui o marzinho. Ele vive em rios, ele vive em lagos, ele vive de boa, ok? O que eles se alimentam? Bom, eles se alimentam de bactérias. Olha que delícia. Então estão lá, ficam bonitinho. Então a alimentação deles são as bactérias, né? Eles vivem lá de boa, sem encher o nosso saco, tudo de boa. Só que o trypanosomatídeo, daí é a nossa preocupação. Por quê? Porque esses carinhas aqui, eles são parasitas. E adivinha quem é que vai entrar na lista do eu me lasquei? Sim, somos nós. Desses trypanosomatídeos, a gente tem os que são parasitas, a gente pode dividir aqui, ó, em 2 grupos. Estão conseguindo acompanhar? O primeiro é o grupo ou subgrupo da leishmania. Leishmania. Tá entendendo onde eu quero chegar, né? E o outro é o trypanosoma. Tá entendendo onde eu quero chegar, né? Deixa eu ajustar aqui para vocês conseguirem acompanhar. Tá aqui. Está aqui. Bom, esse parasita aqui, que faz parte do subgrupo trypanosomatídeo, ele vai causar a leishmaniose no ser humano. E esse carinha aqui, ele vai causar a doença de Chagas. Ok? Como que funciona, galera? Bom, é o seguinte, ó. A gente não vai ficar se delongando muito no ciclo da doença, mas para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Na questão da leishmaniose, eu preciso desse carinha que vai agir como vetor. É um mosquito que chama popularmente, tá? Não é o nome científico, birigui ou mosquito palha. O que ele vai fazer, esse bichinho lindo aqui? Ele vai picar primeiro um animal que está infectado, depois ele pica a gente. E daí, quando ele faz isso, ele vai passar leishmaniose, uma doença complicada para a gente, certo? No caso da doença de Chagas, é um outro mosquitinho, né? Que é o barbeiro. O famoso barbeiro que dá o beijo da morte. Então você está dormindo lá de boa, daí ele vem, ele pica seus lábios, você coça, daí como ele já estava infectado, não é? Ele vai infectar você. E a doença de Chagas é muito complicada, galera, porque ele vai mexer com o tecido conjuntivo, por exemplo, pode mexer ali com o coração, aumentando. De início é assintomático, né? O indivíduo ele não tem sintomas, ele só vai sentir quando o negócio ficou feio pro lado dele mesmo e não tem como mais tirar aquele parasita do corpo. Então, é complicado. E é complicado no Brasil porque nós temos hoje 2 milhões de pessoas que foram picadas pelo barbeiro que têm a doença de Chagas. Então, muito problema para a saúde pública, envolve gastos, envolve perdas, então é muito complicado. O que os cientistas e médicos falam, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que melhorar o saneamento básico, a gente tem que dar casas adequadas para as pessoas, para acabar com o ciclo. Se a gente acaba com o ciclo, outra coisa também, não é? Estou aqui interrompendo do nada, né, que veio na minha cabeça. É o seguinte, imagine que nós temos uma floresta, certo? Olha que floresta mais linda. Daí o barbeiro vivia aqui. Começa a devastação de florestas, o barbeiro vai para onde? Vai procurar a casinha dele perto da gente. Então, até isso, né? Até no atentado terrorista que o homem faz para essas matas e acabando com o lar, não é? Mexendo com o ecossistema, isso também aumenta a doença de Chagas. Tá aí de novo o homem, né? Estragando,
provocando maiores estragos para o próprio homem se lascar.